Oi, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta live que tem como tema a importância do controle social no SUS. Hoje, 15 de setembro de 2020, 19 horas e 31 minutos. Sou o Joaquim Francisco, administrador público, tenho 3 especializações na área de gestão pública e sou presidente do Conselho Municipal de Saúde de Montes Claros. Agora estou em licença para atividade política. Prezados, sejam todos bem-vindos. E hoje o nosso convidado de hoje é Ederson Alves. Ederson Alves é vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Ele tem bacharelado em Direito e um mestrado no programa de pós-graduação de Gestão de Serviços de Saúde pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa noite, Ederson. Boa noite, Ederson Alves. Seja bem-vindo. Boa noite a todos e a todos que nos acompanham pelo Facebook. Quero agradecer, o convite pelo Joaquim, presidente licenciado de Montes Claros. Quero falar que é um prazer conversar com você sobre a importância do controle social no Sistema Único de Saúde. Sabemos, você que veio para cá, qual a avaliação que você está nos assistindo? Qual a avaliação que você faz da saúde do nosso município? E do seu município que você está assistindo? Você sabia que o cidadão pode acompanhar essas ações de saúde? Sim, eu já... Olha, todos os municípios do Brasil têm um Conselho Municipal de Saúde. Então, se você veio para essa live procurando essas e outras respostas, nos aguarde que nós vamos ter aí uma conversa com o vice-presidente do Conselho Estadual e vamos tirar essas e outras dúvidas para cada um de vocês que estão nos acompanhando, ok? Mas, como de praxe, toda a nossa live, Ederson, nós informamos aos nossos ouvintes e quem nos assiste o número da Covid-19 hoje no mundo, né? No Brasil, em Minas Gerais. Hoje, no mundo já chegou aí a mais de 29 milhões de casos confirmados, né? Com mais de 926 mil óbitos. No Brasil, isso já passou aí dos 4 milhões de pessoas confirmadas e mais de 132 óbitos. Essa pandemia, ela atingiu Minas Gerais com 255 e 606 casos confirmados, com 6.328 óbitos. E em Montes Claros, a nossa cidade aqui em Montes Claros, já chegou aí aos 7.157 casos confirmados, com 110 óbitos. Eu quero aqui pedir uma licença para quem está nos acompanhando, de deixar aqui o nosso abraço, o nosso sentimento a todas as famílias enlutadas, certo? E em especial, eu queria aqui deixar um abraço para a família do colega Carlos Roberto e o senhor Alcides, servidores da FUNASA que faleceram de Covid essa semana. O senhor Cláudio Hernani, conselheiro municipal de saúde, certo? E o senhor, muito conhecido em Montes Claros, nosso amigo, o senhor Manuel Bispo, o bispo da saúde. Então, quero deixar aí um abraço para a família, para os amigos, e todos os parentes desses falecidos, e que Deus possa nos abençoar e nos proteger. Ederson, essa live, ela tem sempre o nosso objetivo principal é de dar voz às pessoas, né? As pessoas que nos procuram, né? É um espaço onde aquelas pessoas
que tem conhecimento, vem aqui falar e ajudar pessoas, né, que estão do outro lado. E hoje, nós fizemos um convite a você, com toda a tua experiência, com toda a tua sabedoria, né, e essa experiência, a vivência à frente do Conselho Estadual de Minas Gerais, para trazer essas informações para todos que estão nos acompanhando, mas principalmente os acadêmicos da área de saúde das faculdades de Montes Claros, né, e em especial, eu posso colocar aqui para você, que são os professores, são os alunos das professoras Elizabeth Mello, que se empenhou para convidar os seus alunos para estar aqui hoje conosco, os alunos da Rosana, Ana Isabel, Idalécia, Marinilza, Eveline e Carolina, a professora Carolina. Então, os alunos desses professores que receberam um convite especial para assistir essa live de hoje. Muito obrigado aos professores, obrigado aos alunos que estão, e os acadêmicos, melhor dizendo, que estão aí nos acompanhando. E obrigado, Edson, mais uma vez, de você ter aceito o nosso convite para estar aqui, colocando assim, compartilhando conosco o teu conhecimento. Então, né, meu sentimento... Pode falar, Fernando. Pode falar, Edson. Então, também meus sentimentos aos familiares, né, que perdeu alguma pessoa pela Covid, né, de forma lamentável, né, no momento que nós estamos passando, principalmente num país na qual o presidente da saúde não seguiu a ciência desde o início. Então, de forma lamentável, nós temos mais de 130 mil vítimas no nosso país, no nosso estado mais de 6 mil, então é lamentável, né? Onde que temos, né, um pouco investimento no Sistema Único de Saúde, desde a constituição do Sistema Único de Saúde, não tivemos um orçamento adequado para a área da saúde. E, principalmente, a valorização dos trabalhadores da área da saúde, precisamos ter a valorização dos trabalhadores da área da saúde. A gente viu, né, no início da pandemia, em alguns locais, falta de equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da área da saúde. Então, só vou deixar inicialmente meus sentimentos a esses familiares e o nosso agradecimento aos profissionais da área da saúde que estão na linha de frente, se doando para garantir um atendimento de qualidade e tentar salvar as vidas dessas pessoas. Edson, você já entrou no detalhe de como você avalia esses números da Covid hoje no nosso país, mas e sabendo que todo esse enfrentamento à Covid-19 hoje foi feito através do sistema de saúde, né? Através do SUS. E então, nesse momento, a gente vê a força e a importância que o SUS tem em nosso país. Agora, por isso eu queria te perguntar, ou que você falasse para nós um pouco, sobre o que é o SUS, o que de fato é o Sistema Único de Saúde para nós brasileiros. Joaquim, então é importante a gente fazer um histórico antes do Sistema Único de Saúde, né, para a gente compreender como foi, né, a constituição do Sistema Único de Saúde. Então, antes do Sistema Único de Saúde de 1990, nós tínhamos 3 categorias no nosso país para acesso à saúde. Primeiro, eram aquelas pessoas que tinham dinheiro, né, para pagar os serviços particulares. Outra categoria era para aqueles trabalhadores que tinham carteira assinada. Então, essas pessoas procuravam, né, as caixas de assistência daquelas empresas na qual eles eram vinculados. Então, alguns, né, também tinham pelo INAMPS, era atendido esses trabalhadores. Então, quem tinha carteira assinada tinha o acesso à saúde de acordo com a sua categoria. E também tinha aquelas pessoas que não tinham nenhum recurso, né? Não tinham um vínculo empregatício, não tinham condições, então essas pessoas dependiam de casas de caridade, as santas casas, né? Da época. Então, isso é muito importante a gente frisar aqui antes de a gente entrar no Sistema Único de Saúde. Então, surgiu-se o movimento da reforma sanitária no nosso país na década de 1970. Que movimento é esse? Esse movimento era constituído por movimentos sociais,
estudantes, profissionais da área da saúde que queriam uma saúde pública de qualidade para a população brasileira. Então, teve a conferência de Alma-Ata, né, e outros eventos na qual essas pessoas viu algumas referências de saúde pública em outros países. Então, esse movimento foi crescendo e ganhando corpo, né, na qual chegamos em 1986 para a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde. É bom agora a gente frisar, 8ª Conferência Nacional. O que isso significa? Porque as conferências anteriores, ela era realizada por técnicos, né, da saúde, não tinha participação popular. Então, pela primeira vez na história do nosso país, tivemos uma conferência que teve a participação popular, que foi fundamental, com mais de 5 mil pessoas de diversas regiões do nosso país, que viajaram horas, sem infraestrutura, para reunir, tirar propostas para implementação do Sistema Único de Saúde no nosso país, que foi fundamental. Então, diante dessa conferência, né, realizada em 1986, logo 2 anos seguintes, temos a nossa Constituinte, a Constituição Federal, né? A Constituição Federal de 1980. Então, garantiu na Constituição Federal que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Foi em virtude das propostas dessa 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi de suma importância para todos nós. Então, em 1990, foi constituído o Sistema Único de Saúde, a Lei 8.080, que foi fundamental essa conferência, porque essa conferência, as propostas da conferência, serviu como subsídio para a constituição do Sistema Único de Saúde no nosso país. E temos um elemento muito importante, foi um país que teve um desafio de garantir uma saúde pública de qualidade para mais de 100 milhões de brasileiros, diferente de outros países que a população é menor. Então, isso foi um grande desafio, né, na qual nós vem lutando para melhorar a qualidade dos serviços públicos do nosso país. Temos que ressaltar também que, né, eu acho que a gente pode falar um pouco do SUS, mas o SUS também ele é uma conquista popular pelo nosso povo brasileiro. Então, ele veio de muita luta. Quando a gente remete a 1970, a gente estava passando por um momento de ditadura no nosso país, né? As pessoas reivindicando políticas públicas para a população, mas é num momento de ditadura. Então, isso é muito importante, inclusive na atual conjuntura. Algumas pessoas defendem a retomada da ditadura militar, porque o SUS ele é construído com democracia, né? Então, acho que isso é importante. A democracia faz parte do Sistema Único de Saúde. Então, foi garantido também no artigo 198 da Constituição brasileira, né, o seu inciso 3º, a participação da comunidade no Sistema Único de Saúde. Então, temos uma lei também voltada para o controle social, que é a Constituição dos Conselhos de Saúde, que é a Lei 8.142, que garante a participação da comunidade na constituição, na fiscalização do Sistema Único de Saúde. Então, o SUS é isso, né? O SUS é um conjunto de ações e serviços prestados, né, por órgãos e instituições de âmbito federal, municipal, estadual e entidades prestadoras, né, para o Sistema Único de Saúde. Mas o SUS é o SAMU, a Vigilância Sanitária, né, a Unidade Básica de Saúde. Então, é todos esses serviços da atenção primária. Então, o SUS é isso. O SUS está em todos os espaços que a gente imagina, porque às vezes as pessoas falam assim, eu tenho um plano de saúde, eu não utilizo o Sistema Único de Saúde, mas sim, de uma forma ou de outra você vai utilizar o SUS, porque né, nós temos a campanha de vacinação, as vacinas que é distribuída pelo Sistema Único de Saúde, né, a vigilância sanitária que está na padaria da sua casa, ali do lado, né, no salão de beleza, onde que a pessoa vai. Então, o SUS é bem abrangente, é uma política muito bonita. Você vê que a diferença, quando você não tinha, você já colocou para nós aí não só o que realmente é o Sistema Único de Saúde, né, que foi construído com muita participação, né, mas que você já descreveu um pouco aí a história do Sistema Único de Saúde. Né, e esse sistema de saúde, ele foi pensado com alguns princípios, né, fundamentado em alguns princípios. E tanto que que esse SUS, ele foi pensado com princípios doutrinários, né, e princípios organizativos, vamos dizer assim. E os princípios doutrinários, nós pensamos aí na universalidade, isso, a equidade e a integralidade. Quando a gente pensa aí, só para você
Se eu estiver errado, você me corrige, mas quando a gente pensa em universalidade, foi pensado um SUS para o cidadão brasileiro, independente da raça, da cor, né, da condição financeira, né, da etnia. Então, foi colocado, pensado no SUS para todo mundo, de norte a sul, de leste a oeste. Até porque, quando se pensava no SUS, nós que vivemos naquela época, que se pensava no sistema de saúde para todos os brasileiros, o que é que muitos falavam? Para dar atenção às pessoas, para cuidar das pessoas que trabalham ou dependentes das pessoas, já é muito difícil. Essas pessoas não têm um atendimento adequado. Imagine você se fosse para dar atendimento a todas as pessoas. Só apresentar a carteira de identidade, só apresentar o CPF e ser atendido, isso não vai acontecer nunca. Mas esse grupo que você estava falando aí, ele pensou sim num SUS universal, e que seria para todo mundo. E, ao mesmo tempo, que fosse equânime, ou seja, que praticasse a equidade, que tratasse os diferentes de forma diferente. Não dava para você pensar numa cirurgia eletiva, tá lá no hospital, chegar um acidentado e você não fazer o atendimento imediato daquele acidentado porque tinha uma cirurgia eletiva marcada. Então, teria que priorizar, naquele momento, o acidentado. Bem como hoje você vê nos programas, tem os diabéticos, tem os hipertensos, tem aí o programa que atende as crianças, prioridade, o idoso. Então, o SUS é isso, ele tem equidade, ou seja, tratar os diferentes de forma diferente. E além da equidade, nós temos a integralidade, que o SUS ele vai, desde, como você colocou aí, né? Desde a visita domiciliar, né, a consulta médica, ao transplante de fígado, de rins, de coração. Então, é esse SUS que nós construímos com tanta dedicação, usando e lutando por um país democrático, mas ao mesmo tempo que tivesse uma saúde de qualidade, avançamos, mas precisa melhorar ainda mais. Mas mesmo assim, eu estou colocando aqui um pouco dos princípios doutrinários. E eu gostaria que você nos trouxesse aí, e quais são os outros princípios que são mais diretrizes para o Sistema Único de Saúde? Que nós temos doutrinários e temos aí os princípios organizativos, vamos dizer assim. Sim, Joaquim, temos a descentralização, né? Isso é uma das questões da organização fundamental, é levar o serviço de saúde mais próximo das pessoas, né? Inclusive, aqui, vamos dar um exemplo do estado de Minas Gerais. Foi prometido há anos hospitais regionais, né, para a população de Minas Gerais. Esses hospitais não foram entregues para a população do nosso país. Quando a gente pensou-se na descentralização, porque era sabido, né, que os serviços não eram municipalizados. Então, se municipalizou o serviço de saúde para que o gestor, conhecendo a realidade do local, que possa aproximar esse serviço dos usuários do sistema único de saúde. A unidade básica tem que estar próximo, né? Vamos dar um exemplo, média e alta complexidade. É injustificável uma pessoa, às vezes, sair do Jequitinhonha ou até mesmo de Montes Claros, vir para a capital fazer um atendimento. Esse atendimento está mais próximos, né, de vocês aí na região. Temos a questão da hierarquização dos serviços, temos a regionalização, que é muito importante. Temos a participação social, na qual nós vamos entrar, então, garantir a participação social, que é muito importante dentro dos princípios do Sistema Único de Saúde, das organizações do Sistema Único de Saúde. Quando você estava falando aí anteriormente, que você falou assim, saúde é muito mais do que só ausência de doença, a saúde ele é um conjunto, né, ou tem um conjunto de fatores que leva a ter saúde. Porque antigamente, quando eu era criança, você é muito mais novo que eu, mas quando eu fui para a escola, gente, era fácil decorar o que era saúde. O que era saúde? É a ausência de doença. A pessoa não está doente, professora, é saúde. Então, isso mudou. Então, teve uma mudança com a Organização Mundial de Saúde, ela mudou o conceito de saúde, colocou um conceito mais ampliado, né? Quando ela fala que saúde é um conjunto, né, de coisas
que leva o bem-estar das pessoas. Não basta ser a ausência da doença, ele precisa ter o trabalho, né? Precisa ter renda, precisa ter a moradia, precisa ter o lazer, né? Precisa ter, eu já falei aqui a casa, a moradia, mas precisa ter a escola, né? Precisa ter a alimentação em quantidade e qualidade, né? E aí, quer dizer, tudo isso para que a pessoa tenha saúde. Além desse sistema funcionando, que você colocou, um sistema universal, equânime, como dizer, integral, que seja regionalizado, que tenha uma hierarquia, né? E que tenha, acima de tudo, profissionais satisfeitos, né? Trabalhando ali de forma satisfeita, onde tem uma condição de trabalho adequada, com todos os EPIs, certo? Então, mas uma coisa eu te pergunto, como é que o Estado, como é que você vê o cumprimento do Estado a prestar esse serviço, vamos dizer, com esse sentido com esse conceito ampliado de saúde para o cidadão? É muito importante, primeiro, assim, que desde a Constituição do Sistema Único de Saúde, o SUS não tem um orçamento adequado, né? Inclusive, tem várias lutas, o Movimento Saúde +10, que reuniu mais de 2.200.000 assinaturas, reivindicando da União 10% de sua receita para a área da saúde. Só para, acho que é importante deixar bem isso para os alunos, o Estado ele é obrigado a destinar 12% da sua receita para a área da saúde, né? E os municípios 15% da sua receita para a área da saúde. Hoje, a gente sabemos que os municípios têm uma grande sobrecarga de recursos na área da saúde, porque o Estado deixa muito de investir, enviar esses recursos, porque hoje o Estado de Minas Gerais, constitucionalmente, ele não cumpre aqueles 12% na área da saúde. Vamos dar um exemplo, ele coloca 7% na área da saúde, deixando-se o outro 5% como o resto a pagar. Então, isso é um grande prejuízo para os municípios na implementação do serviço. Então, isso é uma das grandes dificuldades que nós temos que vencer, né? Realmente ter um sistema adequado. Eu falo, Joaquim, eu viajo, né, antes da pandemia, eu viajei muito no interior de Minas Gerais. É lamentável ter profissionais da área da saúde de forma contratados, não concursados. Então, a forma de ingresso no serviço público tem que ser através do concurso público. Por quê? O profissional fica ali há anos, né, na dedicação ali aos serviços, tem a sua valorização, porque muitas vezes, quando ele é contratado, tem a rotatividade, então você tem que iniciar um novo processo, né? A gente vê quando tem disputas políticas em cidades pequenas, perdendo um gestor, sai aqueles contratados, vem outros contratados, né, do candidato que se elegeu. Então, assim, a minha defesa é que os servidores de saúde sejam concursados e não contratados e nem terceirizados, que reduz direitos dos trabalhadores. Principalmente, eu vou falar aqui, né, temos as professores da área da saúde, é uma luta grande, né, a redução da jornada de trabalho dos profissionais da área de enfermagem para 30 horas, precisamos garantir essa redução, porque eu acho que vai melhorar muito a qualidade, né, inclusive a saúde desses profissionais também, e principalmente com a valorização de salário, né? Temos que reduzir, mas tem que garantir a valorização dos salários desses servidores, não só da enfermagem, de todos os trabalhadores todos os profissionais da área da saúde, principalmente valorizar a atenção primária, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Ederson, a professora Beth Franco, ela fala o seguinte: o SUS é a maior política de inclusão social do Brasil. Você concorda com ela? Perfeitamente. Eu acho que assim, o SUS é uma conquista do povo brasileiro, é uma inclusão, inclusive assim, o SUS, a importância do SUS está demonstrada na pandemia, né? Eu acho que se a gente não tivesse esse sistema no nosso país, assim, esse número de vítimas seria maior, né? Infelizmente, mas tem mostrado que ele precisa ter algumas correções. Eu acho que agora o momento o momento político é esse, que a discussão do Sistema Único de Saúde vai estar nas candidaturas, tanto, né, para vereadores quanto para prefeitos, né? Nós estamos toda hora na mídia falando do Sistema Único de Saúde, então isso é importante para todos nós, porque se não fosse o SUS nesse momento, com certeza o número de vítimas teria sido bem maior.
o nosso Sistema Único de Saúde está dando conta de atender, né, como a gente viu aqui agora, a importância dos profissionais da saúde. Então, assim, se você vai ter um atendimento de qualidade, caso você for uma unidade básica de saúde, que às vezes é referência, principalmente agora, na qual a renda das pessoas caíram, né? A renda das pessoas caíram, muitas pessoas ficaram desempregadas, essas pessoas que tinham plano de saúde estão indo agora para o Sistema Único de Saúde. Então, isso é importante a gente frisar, que o Sistema Único de Saúde está atendendo essa população também que deixaram de ter plano de saúde. Então, por isso a gente precisa garantir a qualidade do Sistema Único de Saúde. Temos uma grande disputa, né, da iniciativa privada junto ao SUS. A gente precisa conscientizar a população da importância desse sistema, porque quando eu fico feliz, quando, né, agora, algumas entrevistas coletivas, quando algum profissional vai com o símbolo, né, com a logomarca do Sistema Único de Saúde, falar, né, do atendimento ao Covid e outras ações. Então, isso é muito importante. Quando você imagina, né, quando a Beth coloca que é uma política de inclusão social, quer dizer, a maior do país, imagine só a questão, quantos empregos o SUS, né, na rede SUS, quantos empregados, né, quantas pessoas trabalham. E cada um que faz uma ação é melhorando a vida de alguém, né? Então, quer dizer, quando você faz o trabalho da prevenção, do tratamento e tal, você está tirando essa pessoa da miséria, né, da pobreza, do sofrimento e dando força a ela, dando qualidade de vida, dando saúde para que ela possa estar engajando no trabalho, né, ganhando o seu pão de cada dia e saindo de uma margem da pobreza também. Então, o SUS, em todos os aspectos, ele tem sido e será sempre uma política de inclusão social. Ederson, mas você até que já começou a falar um pouco sobre a legislação básica do SUS, mas nós temos muitos acadêmicos nos acompanhando, as pessoas que queiram se fundamentar, que queiram escrever sobre o SUS, e até mesmo para cobrar, como eu falei aqui, que o cidadão tem direito de cobrar, mas na hora da cobrança nós precisamos ter o preto no branco, né? Precisamos ter isso na legislação. O que é que você orienta aí? Qual é a legislação que todos nós devemos procurar para garantir, para buscar a garantia desse direito na qualidade do atendimento? Qual seria essa legislação? Onde é que a gente encontraria essas leis, esses como diz, decretos? Então, vamos lá. Primeiro, assim, separar as coisas, né? Falamos um pouquinho do SUS, né? Eu acho que é importante. Agora, a gente vai entrar no nosso papel de cobrar a melhoria, fazer a fiscalização, que é a participação social que é garantida no Sistema Único de Saúde, né? Então, assim, participação é o caminho da democracia. Transforma a realidade, possibilita construir os caminhos percorridos pela humanidade, dá sentido a outros princípios, igualdade, liberdade, solidariedade. Então, é muito importante a gente voltar novamente com a participação social. Está muito desacreditado atualmente, tanto, né, dos conselhos de políticas públicas, partidários, dos movimentos sociais, mas a gente não pode deixar de perder isso. Então, foi, né, criada a Lei 8.142, que garante a participação social da comunidade no Sistema Único de Saúde. Então, vamos lá. Vamos falar como é que é um conselho de saúde. Qual que é o papel de um conselho de saúde onde que é legítima a participação da população? O conselho de saúde é um órgão colegiado. O que isso significa? Tem a participação de usuários, trabalhadores e gestores e prestadores de serviços para o Sistema Único de Saúde. Então, ele tem uma paridade, né? O controle social, os conselhos de saúde têm uma paridade. Então, 50% da composição do conselho é formado por usuários, 25% de trabalhadores e 25% de prestadores e gestores do Sistema Único de Saúde. Ele está em cada esfera de governo, tanto no âmbito nacional, temos o Conselho Nacional de Saúde, os conselhos estaduais de saúde e os conselhos municipais de saúde. Então, como, né, funciona um conselho de saúde? Eu acho que isso é importante, né, porque eu acho que temos acadêmicos aqui, eu acho que esses acadêmicos têm que participar também dos conselhos de saúde, que isso é muito importante. Então, ali tem um funcionamento, que tem ato, tem reuniões que delibera sobre a política de saúde do município. Então, tudo que for
for mudar na área da saúde, tem que passar pelo Conselho de Saúde. Então, isso é muito importante, passar pelo Conselho de Saúde. Então, o Conselho de Saúde ele tem vários instrumentos, né? Ele atua na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Então, a gente vai abordar aqui, ele aprova o relatório de gestão, ele constrói o plano estadual de saúde, informa a sociedade sobre a sua atuação. Então, isso é muito importante, a gente saber aqui nesse momento. Joaquim, pode passar, falar, ou você quer fazer alguma abordagem antes? Pode. Não, professor, acho que pode. Eu acho que está muito interessante, que aí acho que é mesmo ponto-chave para os alunos, né? Essa competição e essa competência do Conselho. Pode ficar à vontade, viu? Pode seguir. Ok, então vamos lá. Ano que vem é um ano, né? Esse ano tem eleições para prefeitos e vereadores. Então, tem que ser executado o plano municipal de saúde, que é de 4 anos. Então, o plano municipal de saúde ele está sendo executado, então vai ter o primeiro mandato do primeiro prefeito ou prefeita eleito nessa legislatura agora. Então, vamos dar exemplo. Então, ano que vem tem que se construir o plano municipal de saúde de Montes Claros. Então, vai ser realizada a Conferência Municipal de Saúde, aonde vai ter a participação, né, de profissionais da área da saúde, de usuários, estudantes, todos interessados em construir uma política de saúde para o município durante 4 anos. Então, através da conferência, então, a Sociedade de Montes Claros vai discutir quais são as suas prioridades para a área da saúde, se precisa da unidade de base de saúde, se precisa valorizar a atenção primária, a média e alta complexidade. Então, isso vai ser importante escutar a população. Nessa conferência que será realizada no ano que vem, então, os delegados dessa conferência vai priorizar as suas propostas. Após a priorização dessas propostas, é elaborado o Plano Municipal de Saúde, que deverá ser executado pela gestão municipal. Eu até falo que não adianta ficar fazendo conferência se nada sair do papel. Eu acho que tem que fazer uma conferência e as propostas saírem do papel na execução. Então, isso é muito importante. Então, na conferência, fez o Plano Municipal de Saúde. Então, durante aquele exercício daquele ano, vai ser construída a PAS, que é a Programação Anual de Saúde, que o Conselho Municipal de Saúde deve avaliar junto com a gestão dos quadrimestres. Vamos lá dar um exemplo. Então, durante o ano de 2021, a gestão tem que gastar 15%, né, no âmbito municipal, na área da saúde. Então, vai ter o plano, né, a PAS, que é a Programação Anual de Saúde, da execução do Serviço de Saúde para aquele ano. Ao término daquele ano, então, no ano seguinte, vai analisar-se o relatório de gestão. Então, os conselheiros e conselheiras vão avaliar, através do relatório de gestão, se foi executado os 15% na área da saúde, de acordo com aquele programa, já com aquele planejamento da PAS, se já foi executado. Então, isso que é o papel dos conselheiros, fazer essa fiscalização. E, principalmente, não é só fazer a fiscalização que os conselheiros de saúde devem fazer. Eles também devem ser propositivos para a área da saúde. É muito importante o Conselho Municipal também de Saúde apresentar propostas para as melhorias do Sistema Único de Saúde no âmbito municipal também, no âmbito estadual e no âmbito nacional. Vou deixar você fazer algumas indagações. Sem dúvida. Sem dúvida. Deixa eu ver só... Aqui tem algumas observações. Oi? Fiquei sem som. Ederson, só para a gente... Chegaram algumas observações aqui, só vou ler só para a gente ver. Isabela Gomes fala o seguinte: exigir que defendam o SUS exige que conheçamos os espaços públicos que nos cabem para fazer essa defesa. Muita gente desconhece as formas de controle social e participação popular
excelente explicação. De novo, Isabela Gomes. É importante também a participação ativa dos usuários nas conferências e, especialmente que sejam bem-vindos nesta. Ou seja, não só ter a participação, mas que os usuários sejam bem recebidos nessas conferências. Então, só para deixar aqui claro para quem está nos assistindo, né, durante o meu mandato, foi desde dezembro de 2016 para cá, nós já fizemos 4 conferências em Montes Claros. 2 de saúde, né, uma de vigilância em saúde e uma de saúde da mulher. Certo? Então, o que é que a de saúde, o que é que foi? A primeira fizemos para tirar as diretrizes para essa gestão. A segunda, nós fizemos para avaliar as propostas votadas e aprovadas na conferência anterior e tirar delegados para a Conferência Estadual de Saúde. E da estadual tiramos aí os delegados para a nacional, que foi a 16ª Conferência Nacional de Saúde que aconteceu no ano passado. Certo? Então, é isso. Como Isabela fala assim, Isabela fala que tem que ter a participação do usuário. Ela tem toda a razão, Ederson, porque nas conferências municipais e mesmo na estadual, que eu participei, e você é testemunha disso, quando tinha muito mais trabalhador de saúde do que usuários. Porque usuários tinham muita dificuldade. E você, né, como vice-presidente do Conselho Estadual, sempre orientando e incentivando os municípios a tirar os usuários, a pagar as passagens, a pagar um custo, ou uma ajuda de custo para essas pessoas deslocarem para Belo Horizonte, é que foi mudando essa composição da participação. Respeitava a lei, tirava os usuários, tirava os trabalhadores, mas na hora de ir para a conferência, tanto a municipal como a estadual, ficava mais trabalhadores do que usuários. Aqui em Montes Claros, nós bolamos uma estratégia da seguinte forma. Fizemos as pré-conferências nos bairros, né? E dessas pré-conferências também, antes das pré-conferências, nós formamos os conselhos locais de saúde. Esses conselhos locais de saúde, aqui em Montes Claros, já tem 15 conselhos locais de saúde nas grandes regiões. Esses conselhos locais de saúde, ele tem a composição também a mesma do conselho, 25% de trabalhadores, 25% de gestores e 50% de usuários. Então, com a formação desses conselhos locais, mais a realização das pré-conferências envolvendo esses conselheiros, nós conseguimos fazer em Montes Claros uma conferência realmente paritária, onde tinha a mesma quantidade de usuário tinha de trabalhadores e tinha de gestores. E foi lá no Automóvel Clube, foi uma conferência muito interessante, onde retiramos mais de 100 propostas, onde foram votadas e aprovadas, certo? E que está sendo o guia para todos os técnicos, para todos os coordenadores de setores da Secretaria Municipal de Saúde. E acompanhamos a implantação dessas propostas através do que você colocou aí, dos relatórios do plano anual, do relatório da programação anual e dos relatórios de gestão. Joaquim, mas a pergunta dela é muito importante, que foi colocada, né? Da participação do usuário, né, nesses espaços e de conhecer também o controle social. Primeiro que a sociedade, ela não quer saber se o sistema é público ou privado, ela quer um atendimento. Então, a gente precisa voltar para as bases. Eu falo que é o momento de a gente voltar para as bases, dialogar com a população, inclusive as nossas universidades e faculdades formam para as pessoas trabalharem na iniciativa privada, não é para trabalhar no SUS. Né? Primeiro, assim, eu fiquei com palestra também em algumas faculdades, tanto de enfermagem, medicina e outros cursos, essa visão, né, um profissional da medicina, ele quer formar, não quer ir para o SUS, né? Alguns já saem da faculdade com essa intenção de ir para o SUS, mas a maior parte não quer ir para o SUS. Então, assim, a gente precisa levar a discussão da importância do Sistema Único de Saúde para a sociedade, principalmente também incentivar os nossos profissionais
também ir para o Sistema Único de Saúde. Então, o Conselho Estadual de Saúde, ele tem um curso de capacitação de conselheiros, inclusive era direcionado somente para conselheiros de saúde. Nós ampliamos agora, qualquer interessado vai poder participar desses cursos de capacitação para conselheiros, conhecer o Sistema Único de Saúde, conhecer o controle social e, principalmente, porque eu já fui também presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, e nós tínhamos várias iniciativas, tínhamos, igual você colocou, acho que é importante você ter colocado, em Belo Horizonte, cada unidade básica de saúde tem uma comissão local de saúde, onde a população ali daquele território ali participa das discussões dessa unidade básica de saúde, trazendo proposição de melhorias para essa unidade de saúde, inclusive para a região do distrito, e temos também o Conselho Municipal. Então, tínhamos Conselho na Praça, eu acho que isso é importante, a gente levar os conselhos para a praça, para a população saber por quê. Na verdade, nós estamos representando, enquanto Conselheiro Municipal de Saúde, a cidade, né, onde nós residimos. Então, é importante que a sociedade saiba o que nós estamos discutindo. Então, é importante, às vezes, você participar de alguns debates em escolas, participar de debates em rádio, pedir espaço nas rádios aí de Montes Claros para falar do Sistema Único de Saúde. Olha, nós estamos aqui hoje para falar de um espaço onde que venha discutir a melhoria de saúde para o município, onde vamos discutir a valorização também dos profissionais da área de saúde, porque isso é importante também, discutir também nos conselhos a importância dos nossos profissionais da área da saúde, porque às vezes muitos conselhos têm esse receio de não discutir a importância, fala assim, não, o conselho tem que discutir, isso é pauta sindical, não, isso é pauta também do conselho, na qual nós precisamos, quem cuida não é cuidado, então a gente também tem que trazer também a discussão da valorização dos nossos profissionais de saúde. Então, isso é bem amplo, esse espaço do controle social. Nós precisamos trazer também a questão da melhoria dos serviços. Será que os serviços estão sendo com qualidade? Né? Trazer também a humanização também do nosso serviço. A gente tem tanto prezado a humanização, né, dos serviços. Então, isso é bacana conhecer esse espaço. Eu acho que assim, a gente tem que ir para a sala de aula, inclusive no Conselho Estadual de Saúde, iniciamos o projeto em defesa do SUS, que é a iniciativa de levar a importância do SUS para o ensino médio. Né? A gente está vindo já com a escola piloto aqui em Belo Horizonte, discutindo com alunos do ensino médio o que é saúde, o que é o SUS, o que é o controle social. Então, assim, para eles se identificarem com essa bandeira, conforme a professora falou, é a maior política que nós temos. Imagina se nós... e essa política está em disputa constante, porque muitos governantes acham que o SUS deve acabar, porque o SUS gera um prejuízo, né, para os cofres públicos. Então, assim, isso há um pensamento. Inclusive, assim, já tivemos o ministro da Saúde, o Ricardo Barros, né, que defendia da constituição de planos populares para a saúde. Nós defendemos um SUS público de qualidade que só tem uma porta de entrada. Então, isso que tem que trazer sempre esse debate. Em Belo Horizonte já teve essa discussão de trazer iniciativa privada para o Sistema Único de Saúde. Minas Gerais, né, o atual governo tentou trazer a organização social para a rede FEMIG. Então, nós estamos em disputa, a iniciativa privada está em disputa com o SUS. Então, isso é muito importante, nós estamos atentos, porque aonde que delibera a política de saúde é os conselhos de saúde. Então, assim, o Conselho Estadual deliberou contra a organização social na rede FEMIG. Em Belo Horizonte, quando eu era presidente, teve esse debate. Então, precisava também passar pelo Conselho Municipal de Saúde, porque a gestão estava querendo trazer iniciativa privada para as unidades básicas de saúde. Então, é o Conselho que vai deliberar se vai autorizar ou não. Já temos experiência em outros estados que a organização social não deu certo, inclusive no Rio de Janeiro. A gente vê a precarização da saúde no Rio de Janeiro, porque era gerido pela organização social, com corrupção, com trabalhadores terceirizados, não era com remunerações baixas, e assim, isso é triste. A gente precisa garantir um sistema público de qualidade e principalmente com investimento, e que a população reconheça que esse serviço é seu também. É isso, Ederson. Realmente, aqui em Montes Claros, como eu coloquei para você, em relação a essa formação dos conselhos locais, é o que a gente coloca aí para quem está nos acompanhando,
a importância de participar lá no bairro desse conselho local. Né? Ele foi formado, mas se as pessoas não começarem a participar, os acadêmicos, os usuários de modo geral, ele vai ficar enfraquecido. E eu sei que é importante, muito importante, todos nós estudamos sobre o SUS, entendamos o SUS melhor, mas precisamos participar, precisamos pegar nossa fala e colocar na prática. Ir para a unidade de saúde, acompanhar, participar do conselho, se possível, acompanhar das reuniões do conselho municipal e, quando puder, também se candidatar junto à associação, junto à sua entidade de representação, a ser um membro do conselho municipal, porque precisa muito de pessoas novas. Né? Às vezes reclama muito, tem pessoas lá que tem 30 anos, que vai ser o último mandato dele, que agora nós temos um regimento que não permite mais, é só 3 anos mais uma recondução. E antes não tinha limite, então ficava lá 10, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Não, agora o máximo é 6 anos. Né? Foi a partir do novo regimento que nós elaboramos. Né? Outra coisa, quando as pessoas perguntam também, só para complementar, o que é que realmente o Conselho faz? Né? Além de que você colocou, do plano anual, do plano plurianual, do plano municipal de saúde, do plano anual de saúde, da programação anual de saúde, de avaliação dos relatórios quadrimestrais, da votação do relatório de gestão, nós temos várias deliberações, como você falou, que qualquer serviço, para ser credenciado, ele precisa passar pela discussão no Conselho Municipal de Saúde. E o Conselho é que delibera. O gestor propõe, as comissões propõem, porém quem se delibera é o Conselho Municipal de Saúde. Então, nós temos aí as deliberações, nós temos as resoluções para ser discutidas e aprovadas, ainda temos as moções, tem moções de repúdio, e temos ainda as recomendações, que tem coisas que fogem da nossa governabilidade. Nós não podemos falar para o prefeito, mandar para o prefeito, temos que fazer isso, ou tem que fazer isso, aquilo, para o gestor municipal. Mas podemos recomendar. Né? Então, muitas vezes, tem assunto que é discutido no Conselho Municipal de Saúde, mas que sai de lá, conforme a deliberação, é uma recomendação para o gestor público a fazer determinadas coisas. Por exemplo, eu coloco uma aqui. Há pouco tempo, as unidades de saúde de Montes Claros, a gente não podia nem entrar de tanta poeira. Mas não cabe ao Conselho deliberar fazer asfalto nas ruas, na lateral que circula a unidade de saúde. Então, nós fizemos uma recomendação ao prefeito municipal a pavimentar essas vias que davam acesso à unidade de saúde, e também todo o entorno dessa unidade, para evitar poeira, para evitar... Tem pessoas que iam fazer um tratamento de doença respiratória, você saía de lá pior do que chegava. Hoje não, hoje a realidade já é outra. Mas foi uma recomendação do Conselho e não uma deliberação. Por isso que a gente, às vezes, não só delibera, mas também recomendamos. Né? Ederson, mas eu queria ainda aqui puxar um pouquinho, que eu acredito que tem umas aí meio curiosas, na questão da legislação. Que nós temos lá na Constituição, desde o artigo 6º, né? Que traz lá que a saúde é um direito social. Né? Mas temos o artigo 196, tem o 197, 198, 199 e o 200 que detalha bastante aí as atividades do Sistema Único de Saúde. Né? Então, você tem alguma coisa a acrescentar nessa legislação, uma coisa assim, chamar a atenção para ficarmos muito mais atentos no que é legal? Sim, Joaquim, eu acho que é importante, né? Você já mencionou a questão da Constituição Federal, temos a Lei 8080, que é a Constituição do Sistema Único de Saúde, a 8.142, que regulamenta, né, a participação da comunidade do Sistema Único de Saúde, a instituição dos Conselhos de Políticas Públicas do SUS, né, que é os Conselhos de Saúde. Temos também, é importante também, né, as pessoas procurar a lei de constituição do Conselho Municipal da sua cidade, dos regimentos internos. Temos também a resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, que traz, né,
a questão que aprova as diretrizes para a criação, reformulação, estruturação e funcionamento dos conselhos de saúde. Então, lá tem tudo que um conselho de saúde deve ter para funcionar. Questão da paridade, como é que é a representação de um usuário, de um trabalhador, de um gestor. Então, é importante as pessoas lerem também essa resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, que é de 2012. Temos a lei complementar também, a 141, 13 de janeiro de 2012, que regulamenta, né, o artigo 198 da Constituição Federal, que traz a questão dos investimentos na área da saúde, que é muito importante, né? Os conselheiros de saúde, os acadêmicos também estudarem essas legislações do Sistema Único de Saúde e também do controle social. Então, temos essas legislações que vai compreender melhor, porque eu falo assim, que é um pouco complexo. Eu falo que se passa conselheiro de saúde, você não precisa ter uma graduação. Eu falo que temos, né, no Conselho Estadual de Saúde ou nos conselhos municipais, uma rica experiência, é uma troca de experiência. Temos pessoas da academia, temos pessoas, né, de outros setores, de entidades de classe, e temos também, vou dar um exemplo, a dona Maria, que ela não tem a graduação, mas ela está lá no serviço de saúde, na unidade de base de saúde, ela está na média alta complexidade. Então, ela traz essa vivência para nós, no Conselho Estadual. E no Conselho Estadual de Saúde, a gente vai capacitando também esses conselheiros. Eu acho que isso é uma grande experiência, essa troca de experiência, porque nenhum saber sobrepõe outro saber. Então, assim, é uma troca. Então, a gente está ali na construção, é coletivo. Eu acho que o Conselho de Saúde é uma construção coletiva de todos, é um movimento de todos, da sociedade, trabalhadores e gestores. Sabemos, já tive um caso assim, em Belo Horizonte, que o prefeito queria implementar uma política no município. O secretário de saúde ele era contra essa política em Belo Horizonte. Ele falou assim, me procurou, nós não somos contra, né? E quem vai dizer não ao prefeito vai ser o Conselho de Saúde. Então, nós começamos a debater essa política dentro do Conselho de Saúde e tiramos uma deliberação, igual você falou, que o Conselho Municipal de Saúde colocou seu posicionamento contrário àquela política que o prefeito queria trazer. Porque aí você vê a importância, né? O secretário de saúde é um cargo indicado pelo prefeito. Então, ele tem que cumprir as determinações que o prefeito quer. E quem vai dizer o que é para a área da saúde é o Conselho de Saúde. Mas sabemos que tem muitos conselhos que são cartoriais, né? Que as atas passam na casa das pessoas. Então, inclusive, isso é importante. O conselheiro de saúde tem uma responsabilidade, ele equipara-se ao servidor público, o conselheiro de saúde. Então, se ele assinar algum documento, né, nós temos as câmaras técnicas, então, se caso tiver alguma irregularidade e ele aprovar aquilo, ele também tem as sanções também. Então, por isso que é um trabalho de responsabilidade. Isso é muito importante, né, Joaquim? Você, enquanto presidente do Conselho Municipal de Montes Claros, você tem que analisar as documentações antes de decidir se vai aprovar ou não, enquanto conselheiro de saúde. Sim. Eu, enquanto conselheiro de saúde, eu estudo os relatórios de gestão, eu trago a posição da minha entidade, porque eu não represento eu mesmo no Conselho Estadual de Saúde. Quando tem um assunto importante, né, eu discuto com a entidade na qual eu represento no Conselho Municipal. Essa não é a minha posição, essa é a posição da minha entidade que eu represento dentro do Conselho Municipal. Se você é representante dos usuários, você não vai trazer a sua posição, mas você vai trazer a posição do coletivo dos usuários que te elegeu para estar naquele espaço. Então, isso a gente tem que sempre frisar junto aos conselhos, porque eles estão representando a sociedade, ele está representando coletivos, ele está representando entidades. Certo. É isso, Ederson, que traz a legitimidade do conselheiro. Não basta ele estar no conselho de todas as reuniões e não levar para os seus representados a informação do conselho. Não adianta ele não discutir, ele tem que trazer a posição do seu segmento. Por isso que o conselheiro ele não só ele não legal dentro do conselho, que foi indicado, ou que foi eleito lá no segmento que está dentro do conselho, mas ele tem que ter legitimidade. O seu segmento tem que saber que o Joaquim, o João, a Maria está lá no conselho representando eles. Né?
E isso é muito bacana. Aqui em Montes Claros eu posso te falar que, assim, que os conselheiros eles têm esse papel de estar levando né, as questões do conselho para ser discutido na base. É um conselho ainda, não é porque eu sou membro há um bom tempo, né, há 18 anos, e sou presidente desde dezembro de 2016. E para quem está nos ouvindo, é muito interessante lembrar, de forma voluntária, conselheiro não tem salário, conselheiro é voluntário, né? Mas está disponível para fazer esse controle social todos os dias, dia e noite, né? Que com menos espera, nós estamos passando ali no hospital, nós entramos, nós olhamos, independente que é dia útil, sábado, domingo, certo? Então, é dessa forma que o conselheiro atua. Além de atuar nas reuniões, ele atua no acompanhamento, ouvindo as demandas das pessoas, dos usuários, e, além disso, ele ainda visita as estruturas físicas, ainda faz reuniões com os trabalhadores, para realmente saber o que é que está acontecendo dentro da saúde. Né? Mas, Edson, nós estamos chegando quase ao final, mas eu queria que você falasse um pouco, não só por causa desse tempo de pandemia, mas eu queria que você falasse um pouco do financiamento também. Como é que é feito o financiamento no SUS hoje? Porque antes nós tínhamos aqui o bloco da vigilância, o bloco da assistência, o bloco da... Hoje mudou alguma coisa? Temos só dois blocos hoje. Como é que é isso? Como funciona hoje fala para nós como está funcionando o financiamento do SUS. Exatamente, Joaquim, você colocou uma questão muito importante. Antigamente a gente falava assim que era o dinheiro carimbado, né, que não poderia mexer. Então, se eu tinha o dinheiro para assistência farmacêutica, deveria ser só na assistência farmacêutica, deveria ser investido, né, esse recurso. Hoje não, tem o bloco de investimento e o custeio, né? Então, assim, fica a critério do gestor municipal a fazer a valorização, o investimento do recurso. Por isso que é importante o Plano Municipal de Saúde e as conferências de saúde, aonde vai determinar a priorização da política no município e a participação do controle social, porque o controle social vai deliberar onde que esses recursos serão investidos. Então, por isso nós temos que ficar atentos, porque sabemos, vamos dar um exemplo, né? Eu acho que às vezes a gente coloca esse exemplo, às vezes é polêmico, às vezes um hospital vai falar assim, um filantrópico, vai falar assim, olha, se não tiver recurso aqui, eu vou fechar os serviços. Aí eu vou deixar de passar o recurso para atenção primária e mandar direcionar aquele recurso para aquele determinado hospital. É lógico que tem que ter um investimento nos dois, né? Mas a gente tem que entender, eu, enquanto conselheiro estadual, inclusive nós estamos no plano, estamos discutindo o plano estadual de saúde, a proposta da Conferência Estadual de Saúde é que a atenção primária seja valorizada, inclusive com recurso. Então, nós vamos direcionar ao Estado de Minas Gerais que seja um dos maiores investimentos da atenção primária, né? Um dos exemplos. Então, isso é muito importante para todos nós estar atento à distribuição desses recursos pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, hoje, né, conforme o financiamento, temos repasse do governo federal, o Estado também repassa aos municípios e os municípios também têm que investir 15% da sua receita, né, ao serviço da área de saúde, o Estado 12% e a União também tem que passar seus recursos. Infelizmente, tivemos, né, uma emenda constitucional 95 que congela os gastos públicos por 20 anos. O Sistema Único de Saúde deixará de receber muitos recursos. Inclusive, nós estamos com a campanha nacional do Conselho Nacional de Saúde para a revogação dessa emenda constitucional que vai prejudicar o Sistema Único de Saúde no quesito financiamento, porque, segundo alguns estudos, precisa deixar de receber mais de 300 bilhões da área da saúde, então a gente precisa revogar essa emenda constitucional 95, porque já está demonstrada a importância do Sistema Único de Saúde para a sociedade nesse período de pandemia. Então, agora a gente precisamos ter um financiamento adequado para o SUS, né? Tem algumas propostas, a gente até discute algumas questões, a taxação das grandes fortunas, destinar para o Sistema Único de Saúde, alguns impostos destinar para o SUS. Então, isso é muito importante. A gente trazer, nós precisamos trazer esse debate para a sociedade e, principalmente, quando eu coloquei aqui
Hoje o Estado é obrigado a destinar 12% da sua receita para a área da saúde, mas não destina, de fato, 12% da sua receita para a área da saúde. Destina 7%, deixa 5% dos restos a pagar até quando? Né? De fato, quando o dinheiro chega, você faz política. Então, você faz o serviço funcionar. Então, a gente tem que fazer essa fiscalização. Com certeza, você deve já saber, não sei qual que é a dívida do Estado hoje junto ao município de Montes Claros, mas é importante a gente fazer sempre a cobrança, né, desses recursos. Temos também as emendas parlamentares, que alguns parlamentares destinam as suas emendas, né, para algum serviço. Eu acho que, assim, já deveria acabar com isso e falar, porque a emenda parlamentar, o parlamentar tem X de recurso para destinar para alguma área, né? Vai para destinar para a saúde. A gente pegar, então, já quer destina diretamente para a saúde, né? Já tira já desse orçamento e coloca na saúde. Eu acho que isso é uma das discussões que nós temos que fazer. Aqui, a Beth Franco coloca assim, live excelente. Como cada município tem um conselho de saúde, temos mais de 5.570 conselhos. Se tivermos coesão, podemos fazer muito pela saúde brasileira, né? E principalmente pela saúde de Minas Gerais, né, Beth? Outra, Anne Sté, ela fala o seguinte, infelizmente, enquanto a população não entender e estudar sobre o SUS, o sistema estará sujeito à precarização por parte dos governantes. Olha, Anne, você tem razão em falar isso, mas eu acredito que o caminho, Ederson já colocou aí, é essa capacitação do usuário, capacitação das pessoas e também dos trabalhadores. Eu acho que esse papel da capacitação do usuário, ele passa pelos trabalhadores. Então, quando tem um trabalhador bem capacitado, ele, além de fazer o seu trabalho de forma correta, ele vai orientar melhor o usuário. E, além disso, o usuário, ele estando bem capacitado, e o usuário capacitado, é o que eu falei, ele vai participar da associação de bairro, ele vai participar do Conselho Local de Saúde, ele vai participar do Conselho Municipal de Saúde, das reuniões do Conselho, certo? E aqui, só para lembrar, a quem algumas pessoas me ligaram mais cedo, perguntando, mas com essa pandemia o Conselho não está reunindo mais? Não, o nosso Conselho continua reunindo. Claro, como todo mundo mudou, nós também mudamos. O que é que foi? O Conselho Municipal de Saúde está reunindo de forma online, através do aplicativo, o Zoom ou então o Google Meet. Então, é aí que está fazendo as reuniões dessa forma, usando a plataforma, certo? Então, mas nenhuma discussão ficou no prejuízo. Continua discutindo as políticas públicas, né? Continua, o Conselho continua deliberando. Eu não estou lá deliberando, porque eu estou de licença desde junho, certo? Mas o Conselho continua reunindo e deliberando as questões de saúde de Montes Claros. E quando fala da questão das emendas parlamentares, Ederson, antes de eu pedir licença, nós fizemos essa discussão, porque em 2020, Montes Claros recebeu muito dinheiro de emenda parlamentar, mas para onde? Para os prestadores de serviço. Não foi para a atenção primária em saúde. Para a gente assim, tudo bem, que é investimento na área da saúde, mas é um investimento onde o Conselho não desejaria ser 100%. Ele teria que ter um investimento também na atenção primária em saúde. Então, nós recomendamos, quem tem aí os amigos deputados, que quando fizer uma emenda parlamentar, já que nós não vamos impedir de imediato que faça a emenda parlamentar, mas que quando fizer uma emenda, ou como propor uma emenda parlamentar, que faça também para atenção primária de saúde, que seja para custeio, que seja para investimento, porque hoje tem aí a pasta do custeio, né, que é as despesas normais do dia a dia, e tem do investimento, que é para reforma de unidades, construções de unidade, policlínica, de UPA, né, e assim por diante. Então, nós precisamos que essas emendas parlamentares sejam destinadas também à atenção primária em saúde. E, antes de eu pedir licença, nós passamos por essa discussão no Conselho e aprovamos uma coisa.
todo recurso de emenda parlamentar que vir para Montes Claros, o prestador que receber o dinheiro da emenda parlamentar, ele deve apresentar o plano de trabalho ao Conselho Municipal de Saúde, apresentar no Conselho o plano de trabalho antes que a gestora, o gestor, libere o recurso. Porque esse dinheiro, Fundo Municipal de Saúde, o dinheiro da emenda vem para o Fundo Municipal de Saúde. E quem libera esse dinheiro é o gestor municipal. E nós deliberamos que, a partir de agora, só deve liberar esse recurso para o prestador após a apresentação do plano de trabalho, plano de investimento, vamos dizer assim, plano de trabalho, plano de investimento, certo? Que ele deve apresentar ao Conselho Municipal de Saúde. Pelo menos para o Conselho tomar conhecimento, porque antes vinha emenda parlamentar, o Conselho nem sabia de onde vinha quem mandou essa emenda, quem não mandou, quer dizer, foi para qual prestador e onde o prestador iria gastar esse dinheiro. Mas a partir de agora, se seguir a recomendação ou a deliberação do Conselho, vai sim o prestador apresentar o plano de trabalho primeiro no Conselho para depois receber o recurso. Tá certo? Tem alguma coisa nesse sentido aí no Estado? Não, ainda não debatemos essa questão das emendas parlamentares, que é a autonomia dos parlamentares, né? Mas eu acho que é importante a sua colocação que foi colocada. Inclusive, Joaquim, quando você fala que nossas reuniões, né, estão sendo virtuais, é uma forma, né, em virtude da pandemia, porque nós não podemos reunir presencialmente. Nós temos que discutir essa situação, porque sabemos, né, que nem todos têm acesso às redes sociais, né? Então isso é importante, e a dificuldade também de algumas pessoas de acessarem. Então, acaba sendo cerceada a sua participação nesses espaços. Então, eu acho que temos que aprimorar essas ferramentas de participação social pelas plataformas, né, virtuais, trazendo essas pessoas. Então, a gente vai ter que criar políticas também criar política para que elas também participem, né? Inclusive, assim, no Conselho Estadual pensamos, né, se caso algum conselho tiver dificuldade, que também possa acessar da Regional de Saúde que tem nas regiões, né, nas regionais de saúde, para participar das nossas reuniões. Estamos tentando transmitir as nossas reuniões pelo YouTube, foi muito bacana. Ontem conseguimos transmitir a nossa reunião pelo YouTube, fizemos pela plataforma, e também com a transmissão das nossas reuniões. Então, a gente quer ampliar a divulgação também das nossas reuniões, das nossas redes sociais. Isso é muito importante para que a sociedade tenha conhecimento do que se passa no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho Estadual e no Conselho Nacional, porque os documentos do Conselho tem que deixar bem claro que são públicos esses documentos. Inclusive, se um cidadão solicitar uma ata do Conselho, tem que entregar essa ata do Conselho. Inclusive, nós já aprovamos nossa ata, pedimos para disponibilizar no site essas atas. Ressaltar que todas as reuniões dos Conselhos de Saúde são abertas. Qualquer cidadão pode participar das reuniões dos Conselhos de Saúde. Só não tem o direito a voto, mas ir lá discutir, propor, pode. É aberta as reuniões. Eu não preciso ser conselheiro para participar das reuniões do Conselho de Saúde. Então, as reuniões são abertas para isso mesmo, para ter a participação da população. Pelo tudo que nós vimos aí, né, nós temos uma certeza que usuário mais conselheiros é igual força, né? Então, a gente tem que ter usuário não só dentro do conselho, participando, né, para que essa força seja aumentada. E, claro, quanto mais nós ampliamos essa força, mais nós vamos ter aí um SUS com trabalhos com excelente qualidade, vamos dizer assim. Inclusive, pensando de forma assim, muito imediata, já para 2021, que tenhamos aí um plano de cargo e salário, plano de carreira, né? O plano de carreira no SUS. Precisamos discutir isso. Foi aprovado aqui na Conferência Municipal, foi aprovado na Conferência Estadual, foi aprovado na Conferência Nacional, o plano de carreira no SUS. E precisamos ampliar esse debate com todos os setores da sociedade, né?
Eduardo Pires, ele me está perguntando aqui, aliás, não está perguntando, né? Ele fala assim, aprimorar é a palavra-chave. Então, Eduardo Pires tem toda a razão. Nós não temos aqui pensar em criar porque já criamos. Né? Nós precisamos ampliar, nós precisamos fortalecer e nunca pensar de forma alguma em admitir que alguém fala em acabar com o SUS ou dar um jeitinho de criar um plano acessível. Isso está fora de cogitação. Está fora de cogitação. As UPAs que foram instaladas pelo Brasil afora, existe um rumor que deve ser privatizada, deve terceirizar, fazer um funcionamento. Nós, aqui em Montes Claros, por exemplo, não admitimos que terceirize nem o Alfeu de Quadros e nem a UPA Chiquinho Guimarães, que ela seja gerida pelo gestor municipal, porque tem que ser 100% SUS, porque todo o custeio e todo o investimento é do Sistema Único de Saúde. É dinheiro nosso que é aplicado no dia a dia e que deve continuar sendo aplicado em benefício da saúde das pessoas. Ederson, eu tenho muito que agradecer a sua presença, eu tenho muito que agradecer a presença de quem está nos seguindo até agora, um público muito bom, né? Numa plena terça-feira, já aqui 20 horas e 42 minutos. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, e nessas considerações finais, você falar quais são as perspectivas da saúde pública, do controle social, e quem sabe das tuas também, né? Primeiro, quero agradecer, né, a participação nessa live, quero te agradecer, viu, Joaquim, pelo convite. Eu acho que é muito importante a sua militância na área da saúde, né? A gente reconhece o seu esforço em defesa dos trabalhadores, em defesa do controle social, e isso é muito importante, e você conseguiu trazer novamente a participação social para o Conselho Municipal de Montes Claros, né? Então, isso é importante frisar. Eu sou esperançoso. Eu acho que nós precisamos, quando a gente for, né, a gente está no momento de um processo eleitoral, tanto para prefeitas, né, e prefeitos, candidatos a vereadores, eleger pessoas que realmente nos representem, né? Eu acho que isso a gente tem que avaliar o plano de governo desses candidatos, realmente esses planos de governos têm políticas para o Sistema Único de Saúde. Quando for eleger um governador, também verificar também se tem projeto para a área da saúde, e um presidente também, se tem alguma defesa do Sistema Único de Saúde e das políticas públicas, né? Eu acho que é um momento na qual, difícil que nós estamos passando, eu acho que a gente está passando um momento muito difícil no nosso país, onde que a gente vê uma população que cai a renda, a gente vê a população, né, acessando aos programas sociais, onde que o país não conhecia os invisíveis, agora estão conhecendo os invisíveis, né, dessa população. Eu tenho muita esperança de a gente, diante disso tudo, conseguir mudar a realidade do nosso país. Eu acho que a gente tem que acreditar, eu sou muito otimista, eu acho que nós vamos passar, nós vamos superar esse momento, né, difícil, mas vai servir de reflexão, porque hoje as relações mudaram, todas as relações mudaram, né, familiar, hoje a gente está trabalhando home office, né, hoje a gente está mais tempo dentro de casa, então, assim, mudou a relação hoje, a questão do trabalho, né, hoje a gente está com trabalho. Será que a gente vai voltar à mesma dinâmica do trabalho, estar todos os dias presenciais? Eu acho que vai mudar muita coisa referente a isso. Então, principalmente, né, nós estamos com acadêmicos aqui, precisamos valorizar a educação no nosso país, isso é muito importante, valorizar a educação, valorizar os professores, né, do nosso país, precisamos ter cientistas, precisamos, né, ter outras áreas, né? Eu acho que quando a gente tiver educação para todos, eu sou otimista que quando a gente tiver o acesso de educação para todos, esse país vai mudar, e uma educação de qualidade, eu acho que pública, né? E principalmente a valorização dos serviços públicos que nós precisamos. Então, eu sou otimista, eu quero que futuramente o SUS tenha um financiamento adequado, eu acho que isso é importante. Já que a gente não tem isso, nós temos que lutar, né? Qual que é a nossa luta? Nós precisamos dialogar com nossos familiares a importância do SUS, nós precisamos dialogar com o vizinho a importância do SUS, a importância do controle social, nós precisamos resgatar a participação social.
Infelizmente, nós estamos numa sociedade que é um pouco individualista. Se eu estou bem, eu não penso no próximo. Então, na verdade, nós temos que pensar uma sociedade para todos, que todos sejam incluídos dentro dessa sociedade. Então, trazer as minorias também, acho que isso é muito importante. Então, eu sou otimista, eu espero que vamos vencer essa pandemia e que precisamos ser pessoas melhores. E pessoas melhores é em defesa de um SUS público e de qualidade, porque o SUS é seu, o SUS é nosso, o SUS é do Brasil. E parabéns, muito obrigado pela participação. Ok, Ederson. Só enquanto você está ainda na presença, vou ler só algumas mensagens das pessoas que estão aí participando. O Roberto Carlos da Silva fala, é isso, temos que defender os servidores públicos concursados, servidores públicos concursados não cedem à vontade de políticos e não aceita rachadinha. Aí o Valdirene da Silva coloca outra, temos um dos melhores planos de saúde, o SUS. Pena que esse desgoverno congelou a verba demasiadamente destinada à saúde. Eu ainda diria, Valdirene, que eu não consideraria tanto a questão de um plano de saúde, mas um sistema de saúde, né? Que é um sistema de saúde. Paulo Malveira fala o seguinte, mesmo com a volta das reuniões, precisamos do conselho. Devemos também usar as redes sociais para participação e interação dos usuários. E é isso que eu acredito que nós estamos fazendo, Malveira. É trazendo as pessoas que conhecem desse sistema, para contribuir com todas as pessoas, independente da reunião do conselho. Quer dizer, as pessoas podem ir na reunião do participar, mas nesse momento, igual hoje, nessa live, então esse espaço aqui está aberto a dar voz às pessoas, para que as pessoas, com seu conhecimento, venham ajudar outras pessoas. E eu tenho certeza que o nosso objetivo está sendo alcançado, é de trazer mais informações em relação à saúde pública para as pessoas que moram em Montes Claros, os usuários do SUS, que todos nós usamos o SUS. Ederson, vice-presidente do Conselho Estadual de Minas Gerais, muito obrigado pela sua participação. Você contribuiu e muito, né, nessa live de hoje, com os seus conhecimentos. Muito obrigado por destinar seu tempo e, principalmente, destinar aí essas horas de estudos e de palestra para a gente. Muito obrigado mesmo. Fique com Deus e que Deus possa abençoar você, sua família e que possa abençoar todos os seus caminhos. Tá bem? Muito obrigado, Joaquim. Muito obrigado a quem nos acompanhou pela participação. Quero desejar sucesso aí para você aí nessa caminhada. Muito obrigado. Obrigado, Ederson. E você, gente, essa live, como falei inicialmente, ela foi feita para você, né? Para vocês, estudantes, para vocês que já nos acompanham no dia a dia, você que nos acompanha nas lives de quinta-feira e na terça-feira. Na próxima quinta-feira nós temos uma live que fala o seguinte, Covid-19, sonhos interrompidos, sonhos adiados. Então nós precisamos de vocês na próxima quinta-feira agora conosco para ouvir não só uma microempresária, mas também um psicólogo, psicanalista, né, que vai estar aqui conosco, contribuindo com seus conhecimentos para o nosso crescimento, o crescimento de todos que nos acompanham. Ok? Então, eu gostaria aqui de falar para vocês que é com muito carinho que todos nós fazemos esse trabalho, de trazer informações, de trazer novos conhecimentos para aqueles que querem conhecimento, para aqueles que buscam novos conhecimentos. E, de novo, agradecer aí às professoras por ter empenhado em trazer os seus alunos a participarem dessa live, agradecendo a todos os acadêmicos que nos acompanharam, a vocês, a todos vocês que já vêm nos acompanhando, eu já falei não só na quinta, mas agora na terça-feira também. E aqui eu vou citar alguns nomes, aqui, um abraço, eu diria assim, como a gente não pode dar esse abraço próximo, a gente dá esse abraço virtual mesmo. Então, um abraço e muito obrigado a Ana Esther, Ana Beatriz, Carla Maria, Giovânia Batista, Isabel Gomes,
Elânia Santos, Vitória Cristina, Dayara Souza, Giovana Melo, Daniela Almeida, Carla Oliveira, Carol Oliveira, Letícia Gabriela, Letícia Gabriele, Thaís Emanuele, Bruna Veciane, Esther Fonseca, Deiva Próprio, Maria Luísa Almeida, Cláudio Luiz, Gemerson Lincoln, Beth Fran. Mais uma vez, Beth, muito obrigado, professora, por ter nos apoiado, para estar nos apoiando esses alunos para ter mais conhecimento em relação ao sistema de saúde. E colocamos à disposição, quando a senhora quiser a palestra, pode nos convidar, que estamos à disposição para ir lá na sala de aula, ou fazer virtualmente. Ok, Beth? Tanto Beth como as demais professoras. Carolina Reis, também professora, obrigado, professora. Maria Luísa, Anderson Rodrigues, Roberto Carlos da Silva, e Roberto, eu mando um abraço aí para todos os funcionários da FUNASA e todos os trabalhadores da área da saúde do município de Montes Claros. Eduardo Pires, e na pessoa do Eduardo Pires, eu quero mandar um abraço aí para todos os conselheiros locais de saúde do município de Montes Claros. Dayara Souza, Tiagão lá do Floresta, Karine Souza, Vila Oliveira, Ilso Ruas Brasil, obrigado, Ilso, lá do Canelas, Valdirene Silva Sampaio, de lá de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, nos acompanhando. Obrigado, Valdirene. Paulo Malveira, em nome de Paulo Malveira, eu quero aqui cumprimentar todos os conselheiros municipais de saúde. Paulo Malveira, conselheiro lá do Planalto, e conselheiro municipal de saúde de Montes Claros. Sésnia Almeida, também em Sésnia, funcionária da FUNASA, e também mãe, funcionária da FUNASA, uma defensora das políticas públicas, mora lá no Major Prates, São Geraldo. Um abraço, viu, Sérgio? Ainda tem mais aqui. Zé Firino, da Silva Leal. Zé Firino, um abraço, Zé. Camila Brant. E chegou mais um recado aqui, né? De Bruna Veciane. Para passar para a comunidade sobre a importância do SUS, cabe aos profissionais conhecer e dar valor ao SUS. É isso mesmo, Bruna. Nós, para os funcionários, passar uma mensagem educativa em relação ao controle social, em relação a como funciona o sistema único de saúde, precisa desse funcionário estar capacitado. E também, não é só capacidade, precisa estar motivado, ele precisa ter segurança no trabalho, ele tem que fazer concurso público para entrar no sistema de saúde, ele tem que ter um plano de carreira, ele tem que ter EPI, ele tem que ter uma estrutura física adequada para que ele possa prestar o serviço à comunidade. Mas ele precisa construir isso junto com os usuários e também junto aos conselhos locais e o Conselho Municipal de Saúde, claro, sem dispensar em forma alguma, sem dispensar a participação na gestão municipal. Os trabalhadores da área da saúde devem, sim, participar das reuniões com a gestão para discutir as políticas públicas do nosso município. Sabemos que muitas pessoas estão acompanhando essa live e nós não conseguimos anotar todo mundo, né? Por exemplo, ficou aí fora, chegou aqui agora, Luan Martins. Então, um abraço, viu, Luan? E fica conosco, nos acompanhe. A gente só tem que agradecer você e todos os demais. Então, nós sabemos que muitos entraram, saíram, muitos ainda estão chegando do trabalho e vai nos assistir depois, certo? Não só aqui em Montes Claros, mas de todo o Brasil, para entender melhor essa proposta do controle social na saúde, certo?
E aí eu peço a cada um de vocês, agora, quem esteve aqui com a gente participando, é uma coisa que eu vou pedir com muito carinho, cada um de vocês. Vai aí embaixo, nessa gravação, que vai ficar salva aí no Facebook, e compartilhe. Vai lá, dê um cliquezinho, compartilhar, só isso. Compartilhe, porque tem muita gente que não conseguiu nos assistir agora, que estão prontos para assistir depois. Uns agora após chegar do trabalho, outros no final de semana, certo? Então, eu peço, por favor, vai lá, vai aí no Facebook seu e compartilha essa gravação, ok? Então, um abraço aí, mais um que é Gilberto Pereira, viu, Gilberto? Um abraço e compartilhe conosco essas informações. Nós só temos a agradecer vocês. Um abraço, e um beijo para todos vocês.